3 obras da carne que te levam para o inferno. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, adultério, prostituição e impureza. Nesse vídeo vamos falar sobre 3 obras da carne que te levam para o inferno. Uma mensagem como essa, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente é uma mensagem que praticamente não ouvimos mais nos altares, púlpitos de nossas congregações. Por isso, eu peço a você que se atente bastante a este vídeo, que é tão raro de se ver. Poucas pessoas hoje em dia falam sobre esse assunto. Alguns, para não quererem perder os dízimos e ofertas, ou até mesmo os membros. Outros, porque realmente temem e têm medo de falar. Então acompanhe bem, vamos falar agora. A primeira é adultério. Nunca se viu tantos casos de pessoas se casando, se separando e casando novamente, como em nossos tempos. Sem dúvidas, Jesus Cristo Nazareno está só aguardando a ordem de Deus para se cumprir o que está escrito sobre a sua volta. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui. Não vades, nem o sigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, meu irmão e minha irmã, se você comete esse pecado e quer morar no céu, você terá que largar o adultério, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Prostituição. A falta de mensagens como essa tem levado muitos ao inferno. Adultos, crianças e muitos dos nossos jovens. Alguns até exercem alguma função na congregação, estão dentro da congregação no meio da igreja, mas ao invés de caminhar para o céu, estão caminhando para o abismo. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, prostituição, para deixar bem claro para todos, é nada mais nada menos do que ter relações sexuais fora do casamento. Outra forma de prostituição na Bíblia era a prostituição em rituais pagãos ou prostituição cultural. A prostituição é pecado e tem muitas consequências negativas que eu não quero para nenhum de vocês. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo?
pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Impureza. Tudo que contamina a pessoa podemos dizer que é impuro, certo? Segundo a palavra de Deus, impureza é sujeira espiritual. A impureza na Bíblia Sagrada inclui a imoralidade sexual, mas não é somente isso que podemos considerar impureza. Em Marcos capítulo 7, Jesus nos mostra um exemplo bem claro de que existem outros tipos de impureza e deixa definido claramente o que realmente contamina o ser humano. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitiste, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, meus amados e queridos irmãos, fica bem claro aqui o que realmente contamina o homem. Se porventura você, meu irmão e minha irmã, pratica uma dessas coisas, largue imediatamente. Jesus está voltando e não iremos subir para Nova Jerusalém de qualquer maneira. Que você possa se arrepender dos seus pecados e não esquecer o que o apóstolo Paulo deixou escrito aos Gálatas: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Se você não é inscrito no canal, se inscreva,
Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Nos ajude a alcançarmos o maior número possível de almas para ouvir esta mensagem que infelizmente muitos pastores, obreiros, presbíteros já estão tirando mensagens como essa de cima dos altares. Que Deus te abençoe e te guarde.